Sou Denis Key, o feliz proprietário de uma esposa linda e fiel, 2 filhos lindos e uma casa igualmente linda que conquistamos. Eu poderia ter dito isso há alguns meses, se não fosse por um incidente que me levou a fazer coisas terríveis, mas necessárias. Eu entendi perfeitamente o que estava acontecendo, mas não esperava que a verdade se revelasse tão dolorosa e desastrosa. Aproveite para assistir. Era uma típica noite de quinta-feira quando cheguei em casa do trabalho, cansado, mas aguardando ansiosamente o jantar com Tina. Tínhamos planejado passar a noite juntos, desfrutando de algo que se tornou raro para nós ultimamente, a paz e o sossego de nossa casa. As crianças estavam na casa dos meus pais, o que não acontece com a frequência que gostaríamos. O telefone de Tina estava na mesa da cozinha ao lado da bolsa e das chaves do carro, pescando pacificamente o LED para mensagens perdidas. Tina estava no banheiro quando entrei em casa e ouvi o telefone tocar. Sem hesitar, peguei o telefone. Olhando para a tela, leu um número desconhecido. Hesitei por um momento antes de decidir responder. Atendi a ligação e comecei a ouvir quem poderia ser. Olá, Tina, sou eu. Uma voz masculina disse com confiança e alegria e, para minha surpresa, parecia estranhamente familiar. Seu aniversário é daqui a 2 semanas e gostaria de encontrá-lo em nosso hotel. Senti falta de fazer sexo com você, acrescentou a voz agora com uma pitada de dúvida. Tina, você pode me ouvir, querido? A voz se repetiu e desliguei o telefone. Fiquei ali com o telefone na mão tentando entender o que tinha acontecido. Meu coração bateu ainda mais rápido. Eu não queria acreditar no que minha intuição sugeria. Olhei para a tela, para o ícone de uma mensagem não lida e minha sensação de alarme se intensificou. Dizia, ligue-me quando estiver livre. Quem era essa pessoa? Amante da minha esposa. Perguntas giravam em minha cabeça quando coloquei o telefone na mesa da cozinha e naquele momento, Tina saiu do banheiro apenas com uma toalha. Oh, querido, há quanto tempo você voltou? Oi, querido, acabei de chegar, estava procurando por você, mas você estava no banho. Nos abraçamos e trocamos beijos e fui tomar banho para tentar recuperar a compostura. A água não parecia tão refrescante como de costume. Pensar no telefonema não me deixava em paz. Tentei me convencer de que era apenas um erro ou mal-entendido, mas quanto mais pensava nisso, mais pesado ficava meu coração. Parte de mim não queria desesperadamente acreditar que minha esposa, com quem vivi por mais de 10 anos, pudesse me trair, mas outra parte, a que atendeu o telefonema, já começava a duvidar. Terminei de me lavar e me olhei no espelho. O reflexo mostrava um homem de meia-idade com barriga de cerveja, excesso de peso e olhos cansados. O que devo fazer em relação a este telefonema? Como devo me comportar com a Tina? Devo perguntar diretamente a ela ou tentar descobrir a verdade sozinho? Saí do chuveiro e vi Tina sentada à mesa da cozinha, digitando algo em seu telefone. Está tudo bem com você? Você parece distraído. Sim, está tudo bem. Só tive um dia difícil. Entendido. Sente-se para comer. Comemos normalmente e planejamos assistir a um filme, mas eu não estava com vontade. Então fui direto para o quarto e deitei para dormir, enquanto Tina ficou na sala e prometeu voltar mais tarde. Depois do incidente de ontem, passei o dia inteiro no trabalho me sentindo nervoso. Minhas tarefas habituais, que exigiam concentração e atenção, pareciam impossíveis de serem realizadas. Os pensamentos daquele telefonema me assombravam, não me dando paz. Um dos meus colegas percebeu meu estado e resolveu perguntar o que estava acontecendo comigo. Denis, você está bem? Você parece terrível. Necessito de aconselhamento. Resolvi contar o que aconteceu ontem e meu colega me apoiou, dizendo que falar diretamente com minha esposa estava fora de questão. Ele mencionou que temos propriedades conjuntas e uma casa, então eu precisava reunir provas. Ele me aconselhou a contratar um detetive particular, para que eu estivesse em uma posição mais vantajosa durante o divórcio. Eu não estava particularmente confortável com essa opção, espionando minha própria esposa, mas ainda queria saber com certeza se a ligação foi um erro ou não. Voltei para casa e a noite estava estranha. Tina e eu conversávamos sobre coisas do dia a dia, discutíamos planos para o fim de semana, mas eu constantemente me pegava analisando cada palavra que ela dizia, cada gesto, tentando captar algum sinal oculto. Tina parecia não notar nada, ou pelo menos estava escondendo com maestria. Tarde da noite, quando Tina já tinha ido para a cama, fiquei sozinho na sala, pensando nos próximos passos. No dia seguinte comecei a procurar um detetive particular. Houve muitas ofertas online, mas a minha escolha recaiu sobre Tammy Holt, uma detetive experiente com excelentes recomendações e especialização em casos relacionados com relações familiares.
Liguei e marquei uma reunião. Tina estava no trabalho e eu tinha o dia de folga, então planejei me encontrar primeiro com o detetive, depois pegar as crianças dos meus pais e ir para casa. Quando entrei no escritório de Tammy Holt, a primeira coisa que me impressionou foi a atmosfera aconchegante, quase caseira. Certificados e cartas de agradecimento de clientes estavam pendurados nas paredes, e havia fotografias de pessoas sorridentes nas estantes. Era estranho ver isso porque as famílias geralmente se desfazem depois do trabalho de um detetive, mas ali estavam homens e mulheres sorridentes. Tammy me cumprimentou com um sorriso caloroso. Ela era uma mulher de meia-idade com um olhar penetrante e confiança em cada palavra e movimento. Contei a ela sobre minhas suspeitas, sobre o telefonema que me levou a recorrer a ela. Tammy ouviu atentamente, balançando a cabeça e fazendo anotações. Depois que terminei, ela fez várias perguntas sobre a Tina, a nossa vida, se eu tinha notado alguma mudança no comportamento dela recentemente. Tentei me lembrar de tudo que pudesse indicar infidelidade, mas cada fato parecia rebuscado e pouco convincente. Tammy me prometeu total confidencialidade e profissionalismo. Ela explicou como a investigação iria prosseguir e alertou que os resultados poderiam não ser os que eu esperava, citando estatísticas de que em cerca de 90% dos casos ela consegue encontrar provas de infidelidade. Não fiquei satisfeito com essas estatísticas, mas não tive outra escolha. Não me escreva nem me ligue. Entrarei em contato com você quando tudo estiver pronto, disse ela, e pedi que me informasse sobre os resultados iniciais da investigação dentro de 2 semanas, porque o aniversário da minha esposa era daqui a 2 semanas. Ao sair do escritório de Tammy, tive uma estranha sensação de alívio. Fui à casa dos meus pais buscar meus filhos, Jeffrey e Laurie, que eram gêmeos, e os levei para casa. Surpreendentemente, meus pais não notaram nada de estranho em mim, o que achei que era o melhor. Ao voltar para casa, tive tempo suficiente para instalar as câmeras que Tammy havia solicitado. Relutei em fazê-lo, mas pelo bem da nossa família decidi instalar 2 câmeras, uma na sala e outra no quarto, e depois tentei me distrair. A cada dia que passava depois da minha visita a Tammy Holt, meu senso de realidade desaparecia gradualmente, dando lugar à constante ansiedade e expectativa pelas notícias de Tammy. Continuei levando uma vida normal, indo trabalhar, conversando com a Tina como se nada estivesse acontecendo, mas por dentro tudo era diferente. O aniversário dela estava se aproximando e eu não tinha ideia do que fazer. Tammy me aconselhou a viver uma vida normal e tentar não demonstrar minha ansiedade. Quanto mais naturalmente você se comportar, mais fácil será reunir evidências, disse ela. Essas palavras se tornaram meu mantra nas semanas seguintes. Certa manhã, quando estava saindo para o trabalho, vi um carro desconhecido estacionado do outro lado da rua. Uma mulher estava sentada ao volante, inclinada sobre algo no banco do passageiro. Ao entrar no carro e olhar para cima, percebi que o carro havia desaparecido, como se nunca tivesse estado ali, e percebi que provavelmente era Tammy fazendo seu trabalho. Alguns dias se passaram antes que Tammy me contatasse novamente. Ela me convidou para ir ao seu escritório para discutir o andamento da investigação. A reunião foi marcada para a tarde da noite para minimizar o risco de serem vistos juntos. Quando entrei no escritório de Tammy, ela me cumprimentou com uma expressão séria no rosto. Várias pastas e um laptop estavam sobre a mesa à sua frente. Tenho algo interessante para você. Nas últimas semanas e meia consegui reunir material suficiente, ela começou sem perder tempo com preliminares. Tammy me mostrou uma série de fotos e vídeos. Eles apresentavam Tina e droga Peter, alguém que eu não esperava ver nas fotos. Peter, que era meu irmão, 4 anos mais novo que eu, e era visto com minha esposa em vários lugares, cafés, parques, hotéis, até saindo de uma academia, e meu Deus, direto na nossa própria casa. Meu coração parou quando vi essas imagens. Tammy também postou um vídeo de Tina e Peter fazendo sexo na minha casa, no sofá da sala. Naquele momento, lembrei-me de uma voz do telefone da minha esposa que me parecia incrivelmente familiar e percebi que me lembrava Peter. Aquele bastardo mentiroso. Depois que Tammy terminou sua apresentação, ela olhou para mim em silêncio, esperando uma reação. Eu não conseguia falar. Uma tempestade de emoções assolou minha cabeça. Raiva, traição, tristeza. Mas acima de tudo, senti um vazio. A vida que eu conhecia parecia ter desaparecido, deixando apenas escombros para trás. O que você vai fazer? Tammy perguntou, interrompendo meus pensamentos. Não tenho ideia, mas vou dar um jeito, respondi, entregando um envelope com dinheiro, e saí silenciosamente do escritório. Sentado em meu carro após o encontro com Tammy, me senti completamente esgotado.
Estava começando a escurecer lá fora e parecia que uma escuridão perpétua havia se instalado em minha alma. Eu precisava de tempo para organizar meus pensamentos e decidir como proceder. Liguei o carro e dirigi sem rumo, deixando as ruas da cidade me guiarem. Sem que eu percebesse, meu velocímetro atingiu a marca de 120 km/h e eu estava acelerando em direção a um penhasco. Rapidamente percebi o que estava acontecendo e comecei a frear, parando bem na beirada. Saí do carro sentindo o vento frio atingir meu rosto. Eu simplesmente não conseguia acreditar no que acabara de aprender. Meu próprio irmão estava dormindo com minha esposa. Que pesadelo, pensei comigo mesmo enquanto olhava as fotos. Parecia um verdadeiro desastre. Tentei me lembrar de alguma pista, mas não havia nenhuma. Mesmo agora, sabendo a verdade, entendi que nunca teria descoberto se não fosse por aquela ligação aleatória quando voltei para casa. De repente, um telefonema de Tina perturbou meus pensamentos. Olá, querido. Quando você estará em casa? Perguntou Tina, e eu disse que voltaria para casa em breve, mas suas palavras não pareciam mais calorosas e reconfortantes. Percebi que queria dar uma lição nesses dois canalhas, e faria isso no aniversário da Tina, que deveria acontecer dentro de alguns dias, em nossa casa rodeado de família onde estariam todos os parentes. Acontece que dividimos nossos aniversários em 2 feriados. Um dia comemoramos com parentes, outro com amigos. Ao voltar para casa, levei uma vida normal e, para ser sincero, não foi fácil porque já conhecia todos os detalhes. O aniversário da Tina chegou. Era um dia ensolarado e quente, como se a natureza não pudesse refletir o caos que deveria se desenrolar hoje. A preparação para a noite estava a todo vapor e tentei ajudar Tina, desempenhando o papel de um marido atencioso, embora cada um dos meus movimentos estivesse impregnado de luta interna e da traição que eu estava prestes a revelar. Montamos mesas no jardim, decoramos com flores e lanternas. Tina ficou encantada, ria e brincava, aparentemente despreocupada e feliz. Ao observá-la, me peguei pensando que em outras circunstâncias compartilharia sua alegria, mas agora essa felicidade me parecia estranha. À noite estava tudo pronto, todos os parentes reunidos, nossos pais, irmãos e irmãs, além de filhos. Notei Peter chegando e nossos olhos se encontraram por um momento. Li nervosismo em seus olhos, mas ele rapidamente o escondeu, trocando cumprimentos habituais comigo e com outros convidados. Ele se aproximou de Tina, entregou-lhe um buquê de flores e beijou-a na bochecha. Quase me senti mal naquele momento, senti minha raiva por ele dar lugar à determinação de ver as coisas até o fim. Irmãozinho, não nos vemos há muito tempo. Como você tem estado? Peter começou a se aproximar de mim. Respondi fria e vagamente que estava bem e ele se afastou de mim. Chegou o momento dos brindes. Tradicionalmente, como marido da aniversariante, eu deveria fazer o primeiro brinde. Levantei-me, peguei uma taça de champanhe e olhei para as pessoas reunidas. Toda a atenção estava voltada para mim. Comecei por agradecer a todos os meus entes queridos por terem vindo partilhar este dia conosco, pelas calorosas palavras e votos. Então meu olhar pousou em Tina. Ela estava olhando para mim com amor e esperança, alheia à tempestade que se aproximava. Tina, você é a luz da minha vida e sempre serei grato pelos anos que passamos juntos. Comecei e meu coração doía de dor a cada palavra. Os convidados interpretaram minhas palavras como uma expressão de profundo amor, seus olhares cheios de calor e ternura. Tirei da jaqueta um controle remoto de projetor, que havia instalado especificamente para a exibição de um grande show. Então preparei um presentinho para você, meu querido, que acho que com certeza você vai gostar. Concluí e apertei o botão ligando o projetor. Eu havia preparado um vídeo de 5 minutos com antecedência e o reproduzi. Nós nos conhecemos na faculdade naquela época. Poderíamos dizer que estávamos passando por um período difícil. Estávamos ambos desempregados e sem um tostão, mas estou feliz por termos conseguido avançar e criar uma família real e completa com nossos meninos maravilhosos. Tivemos nossos altos e baixos, mas apesar de todas as dificuldades, passamos por elas juntos. E o que sempre gostei no nosso relacionamento é que dizemos a verdade um ao outro e nunca mentimos. Narrei enquanto o projetor exibia fotos do nosso passado, mostrando como nossa família começou. Vi Tina sentada à mesa, sorrindo genuinamente. Falei sobre nossa vida juntos. 3 minutos se passaram e uma legenda apareceu na tela. O resultado de tanto trabalho. E antes que fotos comprometedoras aparecessem na tela, adicionei o seguinte. Então essa foi a parte brilhante da nossa vida juntos, mas infelizmente não somos anjos e cada um de nós tem um lado negro. Fiz uma introdução e todos os convidados imediatamente demonstraram um grande interesse.
O primeiro quadro apareceu na tela onde Tina e Peter estavam sentados em um café, apenas conversando. A princípio os convidados não entenderam, mas percebi como esses dois começaram a ficar nervosos. O próximo quadro foi mais revelador. A foto mostrava claramente Peter e Tina andando de mãos dadas e entrando em um hotel. Os frames subsequentes os mostraram se abraçando e se beijando, e a cereja do bolo foi um vídeo de 15 segundos da minha casa, onde Peter e Tina estavam fazendo sexo. Durante todo esse tempo permaneci em silêncio e simplesmente observei as reações dos convidados, todos sussurrando entre si e olhando para Tina e Peter. Tina se levantou, pálida como giz, os olhos cheios de lágrimas e perplexidade. Dennis, o que você está fazendo? Sua voz tremeu. Queridos convidados, amo muito todos vocês. Obrigado pelo seu tempo. Isso é tudo meu. Quando terminei, um silêncio mortal caiu. Os convidados olharam de mim para Tina, sem saber como reagir. Peter ficou de lado com o rosto impassível. A primeira reação veio do pai de Tina, que caminhou com confiança em direção a Peter e silenciosamente o atingiu no rosto com tanta força que ele mal conseguiu ficar de pé. Tina começou a chorar, sem entender o que estava acontecendo ou o que deveria fazer em tal situação, mas ninguém se aproximou dela. Então meus pais se levantaram da mesa. Eles se aproximaram de Peter, que tentava estancar o sangramento do nariz, agarraram-no e levaram-no embora. Não havia espaço para desculpas. Tudo estava claro. Depois da minha revelação, a noite terminou abruptamente. Alguns convidados, sem saber como reagir, começaram a sair, deixando para trás o silêncio e a tensão. Tina tentou falar comigo, mas não consegui ouvir suas desculpas. Me senti esgotado, como se toda a energia tivesse me abandonado no momento em que decidi expor a verdade. Preciso de algum tempo, foi tudo o que consegui reunir antes de entrar na casa, deixando-a parada entre os convidados perplexos. Fui arrumar minhas coisas e vi nossos filhos brincando com outras crianças na sala, felizmente sem saber o que acabará de acontecer, o que era o melhor. Rapidamente arrumei minhas coisas e estava prestes a entrar no carro para ir até um motel quando meu pai me parou. Eu entendo você, mas é tolice sair correndo assim. Você precisa falar com ela. Não a deixe sozinha, principalmente com as crianças. Meu pai me disse, e percebi que partir era realmente uma ideia tola. Ninguém sabia como Tina reagiria após a exposição. Todos os convidados partiram em cerca de 1 hora. Limpei o quintal enquanto Tina estava sentada na sala. Ela tentou falar comigo algumas vezes, mas deixei claro que não estava pronto para falar com ela naquele momento. A noite foi sem dormir. Na manhã seguinte, a casa estava submersa em silêncio. Tina passou a noite no quarto de hóspedes e nos evitamos. Passei o dia pensando em como deveríamos proceder. Percebi que nosso casamento provavelmente havia acabado, mas havia muitas questões práticas a serem resolvidas sobre os filhos, a casa, nossa vida juntos. Entendi que não queria conviver com alguém que me enganou. Ao longo do dia, Peter tentou entrar em contato comigo para explicar tudo. Ele levou uma boa surra do pai da Tina, mas eu simplesmente bloqueei o número dele. À noite decidi que era hora de conversar com a Tina. Por que você fez isso? Qual era o seu objetivo? Você conseguiu o que procurava. Não menti nada na apresentação de ontem. Melhor você me explicar. Por que você me traiu com meu irmão? Eu não sei, honestamente. Há cerca de 6 meses, ele começou a vir frequentemente à nossa casa enquanto você estava no trabalho, e em algum momento isso aconteceu e fizemos sexo. Eu estava com medo de contar a você sobre isso. Você está mentindo. As fotos mostravam como vocês passaram algum tempo juntos e como se davam bem com ele. Você está dizendo que foi tudo uma ilusão? Você passou mais tempo com ele em 1 semana e meia do que passamos juntos durante esse período? Eu entendo como tudo parece. Desculpe. Eu cometi um erro. Você me puniu. Agora com certeza Peter não vai me incomodar mais, mas isso não é motivo para nos divorciarmos. Espere. Você acha que depois de tudo que aconteceu ficaremos juntos? Engraçado. Você ficou em casa, embora pudesse ter ido embora. Sim, fiquei porque tinha medo de deixar as crianças com você. Não sabia o que esperar de você. Você me ama. Naquele momento percebi que não adiantava continuar a conversa com a Tina. Ela se comportou como um peixe. Mais precisamente, um peixe tem mais cérebro do que ela. Fui e juntei as crianças. Ela tentou me impedir, mas eu disse que os levaria para os avós. Tina começou a levantar a voz e gritar comigo, além de quebrar pratos, alegando que eu arruinei a vida dela. Não perdi a chance de registrar o comportamento dela no meu telefone.
Ela começou a me acusar de tentar roubar as crianças dela, embora eu só quisesse levá-las para os avós. O caos se instalou quando as crianças se juntaram aos gritos de Tina, e eu me senti como se estivesse em um hospício. Liguei para meu pai e pedi que ele viesse me ajudar, e finalmente conseguimos pegar as crianças e levá-las para a casa dele. Fiquei na casa dos meus pais com meus filhos. Meu pai disse que Peter não apareceria aqui. Ele o havia enviado para outra cidade. Tina foi à casa dos meus pais com a polícia no dia seguinte para levar as crianças, mas infelizmente ela não teve sucesso, pelo menos até que houvesse uma decisão judicial e meus papéis de divórcio já tivessem sido protocolados. Depois de meses de preparação e inúmeras reuniões com advogados, chegou o dia da audiência do nosso divórcio. Passei a noite anterior à audiência repassando todos os resultados possíveis na minha cabeça. Eu me senti como se estivesse diante de um exame, onde as questões diziam respeito aos cantos mais profundos da minha alma. A audiência ocorreu em uma pequena sala. A atmosfera era tensa, mas ao mesmo tempo estranhamente oficial e imparcial. Parecia que o processo que determinaria o futuro da minha família se transformará numa lista de formalidades e termos legais. Meu advogado, um experiente especialista em direito da família, representou meus interesses. Preparamos argumentos fundamentados para cada ponto de divisão de bens e guarda dos filhos. Tina veio com seu advogado e percebi que também não foi fácil para ela. Por um momento nossos olhares se encontraram e senti um misto de amargura e arrependimento. O juiz analisou cuidadosamente os documentos apresentados, ouviu ambas as partes e fez diversas perguntas sobre a nossa decisão de divórcio e os fundamentos para tal. Tina estava perdendo porque a acusei de infidelidade conjugal, mas optei por não apresentar a gravação de Tina quebrando pratos e gritando no tribunal. No final, Tina ficou com a custódia dos nossos filhos e a casa ficou com ela. Eu não tirei nada dela nem destruí ainda mais sua vida. Era importante para mim que ela cuidasse dos nossos filhos e entendi que não poderia dar-lhes tanta atenção quanto a Tina. Para mim, o principal era que os filhos estivessem seguros, e ao longo do processo judicial, Tina aceitou o fato de que o casamento estava inevitavelmente acabado. Continuei a guardar um profundo rancor contra Tina. Eu não poderia perdoá-la, e nem meu irmão. A Tina traz os filhos na casa dos meus pais nos finais de semana e tenho a oportunidade de vê-los sem cruzar o caminho da Tina. Posso arruinar ainda mais a vida da Tina, mas não o fiz. Ainda não vai me fazer bem. Pelo menos ela era uma boa mãe, mas mesmo assim teve o que merecia, porque passou muita vergonha pelo menos na frente dos parentes e dos pais. E acho que isso é a pior coisa que pode acontecer. Obrigado por ouvir minha história. Esse é o fim da história. Você acha que o personagem principal fez a coisa certa ao decidir se divorciar da esposa ou ele poderia perdoá-la? Por que a esposa decidiu trair o marido com o irmão dele? Meu irmão foi o iniciador de tudo isso? Escreva sua opinião nos comentários e será interessante para nós lê-la. Além disso, não se esqueça de se inscrever no canal e curtir para não perder histórias novas e mais duras. Boa sorte!